O futuro, o movimento no tempo. Flávio Mendes Paz. Apresentação. O maior espetáculo do universo é que não sabemos, com precisão, o que irá acontecer nos próximos segundos. O futuro, o movimento no tempo. O que é o futuro? O futuro próximo. O futuro distante. O planejamento. Segundo o dicionário, o futuro quer dizer, tempo que se segue o presente, conjunto de fatos relacionados ao tempo que há de vir, destino, sorte, sucessão de situações e acontecimentos que não se pode evitar, que estar por vir, destino. Bom, se pegar as várias definições dos dicionários, todos eles nos explicarão o futuro de forma semelhante. Resumindo, o futuro é uma sucessão de fatos que ainda não aconteceu, mas que tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Por exemplo, um futuro bem próximo tem quase 100% de probabilidade de acontecer. Suponhamos que o seu futuro agora seja terminar de ler esta frase ou mesmo esta página. Você tem quase todas as chances de alcançar esse futuro, todavia, alguém pode lhe interromper, e este futuro será modificado. Sendo assim, as probabilidades de alcançar um futuro que almejamos, mesmo que seja próximo, nunca será 100%. Imagine que você esteja sentado agora em um determinado lugar, imagine você se levantando e indo a um outro lugar próximo a você, cerca de 50 metros. Aquele lugar será o seu futuro e, provavelmente você irá alcançá-lo. Basta, agora que você traçou o seu futuro, simplesmente se levantar e realizá-lo. É claro que algo pode acontecer no caminho. Você pode tropeçar, encontrar com alguém que lhe dê uma notícia ruim ou boa, e lhe faça mudar de rota, ou até mesmo dar um infarto e morrer. Tudo é possível acontecer no futuro, todavia, as probabilidades das coisas darem certas, e de o futuro acontecer do jeito que imaginamos, principalmente se for um futuro próximo, são imensas. Agora vamos imaginar um futuro mais distante. Suponhamos que você resolva fazer uma caminhada e dar a volta no quarteirão. Você imagina então a sua rota, os lugares onde irá passar, até a chegada de volta para casa. Daí você começa a sua jornada. Se vai pela direita ou pela esquerda, se vai subir ou descer. Aí é contigo. Você calcula em fazê-la no máximo em 30 ou 40 minutos. Dado início à caminhada, você segue tranquilamente o seu caminho. Talvez ouvindo uma música ou pensando na vida. Ao longo do caminho você pode encontrar com alguém e parar para conversar, ou qualquer outra coisa que retarde a sua caminhada ou não. O fato é que após alguns minutos, provavelmente o tempo que você estabeleceu, você cumprirá o seu destino e atingirá a sua meta, ou seja, o futuro que imaginou. Olhando por esse prisma, o futuro parece uma coisa fácil de alcançar, todavia, quando aumentamos o tempo, as probabilidades para que ele se realize diminuem consideravelmente. Suponhamos que você planeja mudar para o litoral, ou para qualquer outro lugar, daqui uns 2 ou 5 anos, de acordo com a sua aposentadoria, ou com qualquer outro planejamento. Chegar lá, naquele lugar, naquele período de tempo, mesmo longo, é o seu objetivo, é a sua meta ou o futuro que planejou para você. Todos sabemos que 2 ou 5 anos é muito tempo e que muitas coisas podem acontecer, nesse período, para impedir que você alcance o futuro que planejou. Ainda assim, isto é totalmente possível. Basta que você faça um planejamento e esteja focado neste objetivo. É claro que você vai se esforçar ao máximo para realizá-lo, porque sabe que isso é possível. O futuro já está lá, você só precisa alcançá-lo. 2. O futuro já existe. O futuro e o destino. A relatividade. A quinta dimensão. Ora, então se o futuro já existe, qual a relação entre ele e o destino? Vimos que a definição do futuro é uma coisa que há de vir, que é uma sucessão de acontecimentos que não se pode evitar. E, por fim, que está relacionado ao destino e à sorte. O destino não existe, mas o futuro existe. O futuro existe porque o tempo existe. Quantas vezes já ouvimos falar em viagens para o futuro? Não importa qual seja a sua sorte, se você vai morrer hoje ou amanhã, o tempo sempre continuará existindo, e, com ele, o futuro. Mesmo que você, ou eu, deixe de existir, o tempo e o universo continuarão existindo, assim como os átomos do seu corpo que agora, tomarão uma outra dimensão. O futuro é aquilo que temos a certeza de que pode acontecer.
Já o destino é o resultado dos acontecimentos do presente que se manifesta no futuro. O futuro é como o sangue que corre nas suas veias, você sabe que ele não vai deixar de correr, ao menos por agora, e pode quase que senti-lo. É como o ar que você respira, você tem quase que a certeza de que irá respirá-lo novamente nos próximos minutos. Não que o futuro já esteja traçado, porque senão ele seria o destino. Porém, você pode traçá-lo, pode estabelecer metas e objetivos e acreditar que elas podem serem realizadas. O futuro, assim como o sucesso, está ali na próxima esquina, apenas lhe esperando. É neste momento que o universo passa a conspirar a seu favor e que as coisas começam a lhe favorecer. Existem várias teorias sobre o espaço-tempo. Todos sabemos que, segundo os estudos e as descobertas de Albert Einstein, o tempo e o espaço são relativos, e os dois se fundem para formar o espaço-tempo. Espaço e tempo andam juntos. O universo está em expansão e em movimento. Não há como parar o tempo sem parar o espaço ou a matéria que se move nele e vice-versa. Se bem que, no centro do buraco negro o tempo é nulo, todavia, lá não existe a matéria propriamente dita, pois ela é transformada em energia. Sendo assim, podemos dizer que aonde o tempo não existe, ou é zero, pode haver ainda a energia. Ainda não posso responder a essa pergunta. Talvez haja a quinta dimensão, a eternidade. E lá o tempo realmente não poderia existir, porque senão, não existiria a própria eternidade. O futuro e o movimento da matéria no espaço. Penso que uma possibilidade poderia ser a de o futuro, assim como o universo, o espaço-tempo e tudo que há nele, já existisse. Seria como um quadro, com a pintura, que já estivesse pronto, e, apenas nos moveríamos nele, para frente ou para trás, para os lados, para cima ou para baixo. Sendo assim, o futuro seria apenas o movimento que teríamos que fazer, seria apenas escolher para onde iríamos nos mover. O como já existiria, mas, de diversas maneiras diferentes. Seriam as probabilidades. Então o futuro seria apenas o nosso movimento no espaço-tempo. Como um peixe que se move pelo rio. Já percebeu que quando olhamos pelo telescópio sempre vemos o passado? Por quê? Porque a luz leva milhões de anos para deixar um corpo celeste e chegar até nós. Mesmo quando olhamos para o céu em uma noite de lua nova, podemos estar vendo apenas a luz de uma estrela que já morreu há muito tempo. Então por que não conseguimos olhar para o futuro? Vamos imaginar o universo como um grande balão. Vamos supor que estejamos dentro desse balão, com o nosso telescópio. Ora, a ciência nos diz que, se apontarmos esse mesmo telescópio para qualquer direção, estaremos vendo no passado. Onde estaria o futuro então? Dentro deste balão, ele ainda não aconteceu ou está acontecendo? Mas onde ele está acontecendo, fora do balão ou dentro do balão? Vendo por esse prisma, teria que ser dentro do balão, porque indo em direção, para fora do balão, tudo seria passado, até mesmo os limites deste balão. Não obstante, a teoria do Big Bang nos diz que tudo veio do nada, a partir dessa grande explosão. Daí o universo começou a se expandir, de dentro para fora. Então tudo que estava, e ainda está, sendo criado no universo, desde o seu início, estava em expansão, e ainda está. Concluímos assim que o futuro surgiu, e ainda está acontecendo, a partir da primeira explosão. De acordo com o espaço-tempo, ou melhor, do tempo-espaço, é que as coisas vêm acontecendo, que as estrelas se formaram e que chegamos até aqui. Entretanto, há um paradoxo nesses acontecimentos. Se o universo vem se expandindo, o futuro deveria estar na borda dele. Então, se estivéssemos na borda do universo, assim como se estivermos na borda do passado do balão, não poderíamos olhar pelo nosso telescópio e ver apenas o passado. Olhando para o outro lado deveríamos ver o futuro. Mas, aonde está o outro lado? Ele está acontecendo agora, a cada segundo. O futuro passa pelo presente e se torna passado. É como um rio que segue o seu curso pelo espaço-tempo. Mesmo se não existíssemos, o universo seguiria o seu curso, até o infinito, ou até ser completamente destruído ou modificado. O futuro, o tempo e o espaço. O movimento no tempo. Os melhores movimentos. A evolução do universo e do homem. Bom, vamos voltar para a Terra. Descartes, um filósofo e matemático francês, disse: penso, logo existo. Esta frase atravessou décadas e milênios até os dias de hoje. Eu, porém, digo,
Tudo é um movimento no tempo. O futuro é um movimento da matéria no tempo-espaço. Pode haver o tempo sem espaço. Pode haver o espaço sem tempo. Talvez, em uma outra dimensão. Todavia, a ciência ainda não provou isso. Espaço e tempo andam juntos, e você pode se mover neles para o futuro e, quem sabe, para o passado. No entanto, nos movemos apenas em direção ao futuro, no nosso presente momento. Se futuro existe, e você tem uma grande probabilidade de estar presente nele, vivo, daqui a alguns minutos, horas, dias ou anos, então deve estabelecer metas e objetivos, deve mirar o seu destino e seguir em direção a ele. A vida é como um grande tabuleiro de xadrez. Devemos fazer as melhores jogadas. Ou seja, os melhores movimentos. De acordo com a maneira que mexemos as nossas peças no grande tabuleiro da vida, é que novas possibilidades vão surgindo. Vamos falar um pouco mais sobre esse movimento no tempo. Na verdade, ele é o movimento da matéria, no espaço-tempo, porém, para simplificar, vamos usar a ideia de movimento no tempo. Sabemos que todas as coisas se movem no tempo e no espaço, inclusive eu e você. O universo está em expansão. Sabemos que somos frutos, ou tivemos origem, nas estrelas. O Big Bang aconteceu. A energia e a matéria surgiram no espaço-tempo. Em outras palavras, nós surgimos no cenário intergaláctico, após 13,7 bilhões de anos, num processo químico universal. A energia, e tudo o que existia no universo, formaram as estrelas, as galáxias e tudo o que vemos. Nas imensas fusões que aconteceram nas estrelas, os elementos químicos, mais leves, deram origem aos elementos mais pesados e complexos. Assim surgiu os elementos químicos da tabela periódica atual, que foi responsável pela criação do ser humano, dos animais, das árvores e do planeta Terra. Os planetas surgiram das estrelas e nós surgimos dos elementos e reações químicas do próprio planeta. Entretanto, até hoje o homem não conseguiu provar, com detalhes, o surgimento do ser vivo propriamente dito, na face da Terra, como passamos da química para a biologia. Não obstante, o fato é que estamos vivos, que estamos aqui, e que nos movemos para o futuro. O futuro, onde estamos? Curiosidades. Você sabia? Quando se fala em futuro, muitas pessoas imaginam alguém com uma bola de cristal, ou um profeta. Imaginam que o futuro está bem longe de nós, e não conseguem perceber que o futuro é aqui e agora, que deslizamos no espaço-tempo em direção a ele. Muita gente está tão ocupada com o seu cotidiano que não param para pensar nessas coisas. Seu espaço, assim como seu tempo, é limitado. Tem pessoas que moram na capital ou em algum lugar distante do litoral, que nunca foram em uma praia. Não conhecem o mar, não sentiram o sabor da água salgada ou das ondas batendo no seu corpo, a brisa molhando o seu rosto. Não contemplaram com os seus próprios olhos o oceano, não reservaram um tempo para isso, para descansar, para contemplar a natureza, as cachoeiras e os rios. Se seguirmos adiante no nosso raciocínio, veremos que existe um número menor ainda de pessoas, que não estão conscientes, de que caminham, neste momento, em cima de um planeta com 40 mil quilômetros de circunferência, e que esse mesmo planeta está girando a aproximadamente 1.666 km por hora em volta de si mesmo, que está girando em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil km por hora aproximadamente. Não fazem ideia que a distância do Sol para a Terra é de aproximadamente 149 milhões de quilômetros, e que a luz, deste mesmo Sol, demora 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Isso porque a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Precisamos nos atualizar, saber que existimos em um planeta que gira em torno do Sol, junto com outros 7 planetas, mais Plutão. Você sabia que dentro de Júpiter cabem 300 terras e que dentro do Sol cabem 1000 Júpiter, aproximadamente, ou seja, dentro do Sol cabem quase 100 mil terras. Você sabia que só a nossa galáxia possui, aproximadamente, de 200 a 400 bilhões de estrelas? Você já imaginou que, se em cada uma dessas estrelas, sóis, existirem em média 4 planetas, isso sem falar nos exoplanetas, teríamos só na Via Láctea uma média de 1.200 bilhões de planetas e que em alguns deles poderia existir vida? Você sabia que existe mais de 1 trilhão de galáxias universo observável?
Todas elas com suas estrelas, planetas, luas, asteroides, cometas, exoplanetas, quasares, pulsares, buracos negros. Você sabia que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos, de todas as praias e deserto, do nosso planeta? Da próxima vez que for à praia, encha a mão de areia e lembre-se disso, nela terá-se aproximadamente 1 milhão de grãos que correspondem a 1 milhão de estrelas. Para finalizar, você sabia que em apenas uma gota d'água existem 1,67 x 10 elevado a 21 de moléculas? E que, no cérebro humano existe 86 bilhões de neurônios? Isso são apenas algumas curiosidades que passam despercebidas no nosso dia a dia. Se formos falar da engenharia do cosmos ou da complexibilidade do ser humano, precisaríamos escrever uma coleção gigantesca com vários volumes. No entanto, esta coleção já existe, e, o melhor, está a um dedo do seu alcance. Basta pesquisar na internet, no celular, no computador ou na Smart TV e você vai encontrar um conteúdo gigantesco falando das maravilhas do universo, do planeta Terra e dos seres humanos. Para onde nos movimentar? Como e quando? O movimento no tempo certo. Nascimento, ápice, morte. Vamos voltar a falar do movimento no espaço-tempo. Não basta apenas nos movimentar. Precisamos saber para onde, quando e por que razão estamos nos movimentando. Não adianta só fazer o movimento no tempo. Você tem que fazer um movimento certo e ordenado, porque se fizer um movimento errado ou totalmente desordenado, não vai conseguir alcançar o seu destino que, deveria ser um futuro perfeito, onde todas as possibilidades pudessem dar certo. O universo é como um grande quebra-cabeças. Uma engrenagem onde você tem que ir encaixando as suas peças. No universo existe a harmonia. Com o passar do tempo as coisas vão se criando, nascendo, se desenvolvendo no espaço, evolução até chegar ao seu ápice, e, então, serem destruídas, morte, ou transformadas. É assim com as estrelas, é assim com os planetas, é assim como os seres humanos. As estrelas nascem e começam a brilhar. Junto com elas surgem os planetas. As estrelas passam a transformar hidrogênio em hélio, queimando assim esse combustível, hidrogênio, com elevadas explosões nucleares, para gerar luz e calor. E vida. Depois, quando o seu combustível, H, vai se acabando, ela vai morrendo. Algumas se transformam em gigantes vermelhas e explodem, e, junto com elas, tudo que está ao seu redor será destruído. Inclusive, o nosso planeta Terra, se o homem não o assolar primeiro. O planeta Terra nasceu há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. Ele foi formado pelos elementos da nossa estrela. A Terra ainda tem, aproximadamente, 3 bilhões de anos de vida até ser engolida pelo Sol e ser totalmente aniquilada. Até chegar nessa época, talvez, o homem não esteja mais vivo para apreciar este momento. A vida na Terra. Resolução, metamorfose. No universo as coisas se movimentam lentamente. A destruição do planeta e do homem. Ondas de calor. A vida na Terra surgiu há mais de 1,7 bilhões de anos. Os precursores dos mamíferos, há mais de 200 milhões. O primeiro hominídeo, do gênero Homo, há cerca de 2,5 milhões de anos, na África Oriental. No universo as coisas acontecem lentamente. O tempo passa, as coisas se movem e se modificam, reações químicas astronômicas ou mesmo microscópicas acontecem, e, assim o futuro vai se mostrando cada vez mais promissor. Demorou bilhões e bilhões de anos para as estrelas se formarem e mais um pouco para a Terra surgir. Em sua volta, a Terra, até o momento, é um planeta único, cheio de vida, com suas belezas naturais. Mas antes não era assim. Para o nosso planeta chegar até o presente, ele foi bombardeado por asteroides e cometas de todas as espécies. Foi congelado, foi aquecido. Passou por uma verdadeira alquimia, até estar propício para abrigar a vida e o ser humano. O homem, por outro lado, veio dos mamíferos, que vieram das aves, que vieram dos peixes. Você sabia que se os dinossauros não tivessem sido extintos, os mamíferos não teriam continuado a existir, para dar origem aos seres humanos? Isso porque os dinossauros iriam comer todos os mamíferos daquela época. Não obstante, os primeiros Homo sapiens surgiram cerca de 300 mil anos atrás. Homo sapiens quer dizer, homem sábio. O homem descobriu o fogo, começou a criar ferramentas, a caçar e a se evoluir.
O homem, assim como o universo, tem a capacidade de criar. A diferença é que o homem é consciente, o universo. Já não sabemos. Nos últimos milênios, o homem se evoluiu bastante, mas, as suas atitudes ou atos, ainda não prejudicavam o planeta. Com o surgimento das indústrias, dos carros, das máquinas etc., o homem vem cada vez mais apertando o planeta. Hoje estamos em um nível crítico. Ondas de calor, enchentes nos rios, frio, fome, descongelamentos dos polos, doenças. Tudo afeta não só o planeta, mas também ameaça a extinguir a humanidade. Há algumas décadas atrás, fomos ameaçados, e ainda somos, pelas bombas nucleares. Sofremos ameaças também de vírus e doenças. Agora, a grande ameaça da humanidade são os autos de poluição, emissão de gás carbono produzidos pelas fábricas e pelos carros, e a elevação da temperatura do planeta. Já se fala em mudança para Marte ou nas viagens estelares. O homem não consegue se curvar diante do seu orgulho e das suas ambições. Seria muito fácil, e sensato, cuidar do nosso planeta, abrindo mão disso ou daquilo, do que morrermos antes do tempo. Podemos fazer o nosso próprio destino. O homem tem o poder de criar e destruir. É uma pena vermos toda essa nossa beleza natural se acabando. No caso do ser humano, podemos fazer o nosso próprio destino. Podemos escolher agora o futuro do nosso planeta e da humanidade. Ora, mas nas páginas anteriores, afirmamos que o futuro já existe. Sim, ele existe, de diversas formas e possibilidades. Podemos escolher o futuro que melhor nos convém. Como falamos, tudo chega ao seu ápice, pico, e depois começa a cair. Ou seja, a morrer, envelhecer ou se degenerar. Isso acontece tanto com a formiga, com o ser humano, com uma estrela, com o universo e com o infinito. Todavia, é um processo natural para a evolução e a destruição dessas coisas. Não obstante, o homem é o único ser capaz de modificar radicalmente esse processo. Assim como o homem cria, o homem também destrói, e, assim como o universo destrói, o homem também destrói, mas de uma maneira mais rápida. Ao homem foi dado o poder da criação e da destruição. Ele criou coisas fantásticas como a escrita, os meios de comunicação, dos carros, as casas, os computadores, as fábricas, os telescópios, as espaçonaves etc., mas também acaba destruindo ou afetando a natureza como todo. É como diz o ditado, junto com a evolução tem também a destruição. Contudo, podemos evitar grande parte dela. O envelhecimento, a deterioração. Como estávamos falando, tudo envelhece, tudo se deteriora. Se deixarmos uma cidade abandonada por muitos anos, ela vai se acabar. Os prédios vão começar a se deteriorar, os ferros vão enferrujar, as paredes vão envelhecer e cair. Em pouco tempo, ou ao longo dos anos, a cidade vai se transformar em ruínas. Precisamos cuidar do que temos. Se pararmos de cuidar das nossas casas, limpando os banheiros, lavando as vasilhas etc., elas irão se tornar um lixo. O mesmo acontece com o nosso corpo. Se pararmos de cuidar dele, ele vai morrer. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Tudo o que conhecemos e utilizamos para manter a nossa vida e o nosso bem-estar veio, e continua vindo, do planeta Terra, e um dia voltará para ele. Os plásticos, os vidros, os metais. Tudo vem da natureza e o pior, muitas dessas coisas voltam em forma de poluição. O plástico, por exemplo, demora mais de 450 anos para se decompor. A matéria-prima, ou as riquezas da Terra, são finitas e, um dia irão acabar. É inevitável, um dia tudo irá acabar, irá ter um fim, mas, como falamos, há um processo natural para determinadas coisas, ou para a maioria delas, e há um processo em que o homem interfere. Você sabe por que envelhecemos? Envelhecemos porque as nossas células envelhecem, ou seja, elas param de se renovar. O corpo humano possui mais de 10 trilhões de células que formam vários dos nossos órgãos. As células, assim como o corpo humano, precisam de energia para funcionar e, essa energia vem principalmente dos alimentos. O oxigênio também tem um papel fundamental neste processo. Podemos dizer que a velhice é quando essas células vão morrendo e não há mais reparação. Desde o nosso nascimento as células se renovam e vão renovando o nosso corpo através da sua divisão, ou seja, as células se subdividem para gerar uma nova célula.
Todavia, quando chegamos na juventude, lá para os 30 anos, esse processo para, e então começamos a envelhecer. Não obstante, existem vários outros fatores que causam o envelhecimento, como a própria respiração, ou o uso de substâncias tóxicas. Voltando para os nossos estudos, as nossas células têm a capacidade de se subdividirem, formando novas células, porém, existe um limite para isso. Toda vez que a célula se subdivide, ela perde uma parte da ponta do cromossomo. Essa parte é chamada de telômero. Essa ponta é comparada com o cadarço de um tênis. A cada divisão os telômeros se tornam mais curtos, até não se dividirem mais. É o fim da célula. As células podem se dividirem em média de 50 vezes, depois morrem e, como não podem ser repostas, envelhecemos. Por isso a necessidade de nos cuidar, principalmente, antes de nos envelhecer totalmente. Agora você já sabe, depois dos 30 anos, quando as suas células não irão mais se renovar, ou mesmo antes disso. Você deve se cuidar com mais frequência. Use protetor solar e não fique muito tempo exposto ao sol, fazendo tarefas que outros poderiam fazer para você. Coma alimentos saudáveis, comida de verdade. Não fume. Cuide do seu corpo. Faça exercícios físicos. Frequente uma academia. Vá ao médico regularmente. Aproveite a vida. Viajem. Conheça novos lugares. Faça o movimento certo no tempo certo e ele irá lhe proporcionar um futuro promissor. O movimento no espaço. O movimento das outras pessoas. Quando, onde e como. Na verdade, não é só como você se movimenta no tempo, mas como você se movimenta no espaço-tempo. Cada um de nós, temos o livre-arbítrio, ou seja, podemos escolher, quando, onde, e como vamos nos movimentar, nesse espaço-tempo. Já falamos muito do tempo, agora vamos dar uma ênfase maior no espaço. No espaço é onde vamos precisar realizar os nossos movimentos ou as nossas ações, mediante ao tempo. Todos nós temos um espaço e, a maneira como nos movimentamos ou agimos nesse espaço é que determina, junto com o tempo, o nosso futuro. Assim como, no mundo em que vivemos, as coisas não dependem apenas de você, ou seja, apenas das suas ações, assim também os vários movimentos efetuados no espaço-tempo, principalmente aqui na Terra, depende também das outras pessoas ou coisas. É ilusão pensar que todos os seus movimentos irão darem certos, e que tudo irá sair do seu jeito. Dependendo das suas ações e do tempo que demorou para realizá-las, há uma grande probabilidade das coisas darem certas para você, em um futuro próximo. Mesmo assim, ainda existem as ações e os movimentos das outras pessoas, e coisas, que podem interferir drasticamente no seu presente, mudando todo o seu futuro, ou pelo menos o futuro que imaginou para você. É bem certo que o tempo corre para frente, e que não podemos voltar ao passado, para mudar alguma coisa. Se você vacilou ou esqueceu alguma coisa, se fez algo errado, então você pode voltar no espaço para buscar o que esqueceu ou tentar consertar o erro, mas, jamais poderá voltar no tempo. Quando o tempo passa ele jamais volta, por isso que temos que valorizar cada segundo do nosso precioso tempo. O tempo ameniza nossos sofrimentos e nossas dores. O passar dele faz com que esqueçamos os momentos ruins, que não deram certo. Tudo fica para trás. Tanto a dor, como o sofrimento, e também as nossas alegrias e bons momentos. A diferença é que as lembranças boas nos causarão alegrias, enquanto que as lembranças ruins nos causarão uma certa tristeza. Todavia, ela já não nos causará tanta dor, como foi no passado. Ficam apenas as cicatrizes do tempo. Enquanto que o tempo parece ter apenas uma dimensão, ele flui para o presente, o espaço nos apresenta 3 dimensões, podemos ir para cima ou para baixo, para os lados ou para frente, e para trás. Todavia, quando voltamos para trás, como falamos anteriormente, não voltamos no tempo, mas apenas no espaço. Como seria o futuro? Um tempo diferente. As influências do espaço-tempo. O movimento no tempo. O movimento dos seres humanos. Mendes Paz. Respeitando os movimentos. O maior já imaginou como poderia ser não sabemos, tanto com precisão como o que irá acontecer nos próximos segundos. Muitos não param para pensar no futuro, outros dizem que nem é bom pensar nessas coisas. É certo que devemos viver intensamente o presente, o aqui e o agora, porque é ele que determina o nosso futuro e conta o nosso passado. É verdade que o futuro ainda não chegou e que o passado não voltará mais.
É possível que podemos não estar vivos amanhã e que esse pode ser o nosso último dia na face da Terra, por isso devemos aproveitá-lo e vivê-lo da melhor forma possível. Mas, e se não for? E se esse não for o seu último dia de vida aqui na face da Terra? Você já parou para pensar nisto? Já parou para pensar que existe uma grande probabilidade de você estar vivo amanhã? É por isso que temos que nos preocupar com o futuro, sim. O que não podemos é nos ocupar dele, é vivermos presos nele e não aproveitarmos o dia de hoje. Você imaginar como será o seu futuro, o que você pode ser ou adquirir nele, é uma coisa, e isto é bastante benéfico porque o universo começará a agir e a conspirar a seu favor, para que aquilo venha a acontecer. Todavia, você viver preso no futuro que imaginou, não é muito legal. De vez em quando você pode até pensar nele, e isso até lhe fará bem. Mas, se tornar escravo do futuro é prejudicial. É prejudicial porque você pode esquecer de agir no aqui e no agora, fazendo os melhores movimentos para atingir os seus objetivos. Não é bom você ficar mudando de ideia toda hora e modificando aquilo que imaginou para o seu futuro, ou seja, seu sonho, porque senão, o universo não irá conspirar a seu favor. No espaço-tempo, existe uma malha que pode se contrair, trazendo o futuro, com todos os seus objetivos e sonhos, para mais perto de você. As leis da física são iguais em todo o universo e, se estudarmos a física quântica, veremos que até o microcosmo, ou seja, até as coisas mais sutis que acontecem em nossa vida, têm uma razão de ser. Assim como a força da gravidade atrai os planetas e a matéria para junto de si, no espaço-tempo, assim também pode haver outros tipos de atrações, não gravitacionais, que exercem influências na nossa vida e no nosso futuro. Existe ainda, no nosso caso, o aspecto emocional. Tudo se move no espaço-tempo, tanto a matéria como a energia e suas propriedades. Os automóveis, por exemplo, se movem no espaço-tempo, e eles precisam estarem sincronizados, no seu momento-tempo, para não baterem uns nos outros. Assim também é com seres humanos. Temos sentimentos, objetivos e metas. Não podemos sair nos atropelando por aí. Precisamos respeitar o espaço, o tempo e o movimento de cada semelhante. Isso se chama livre-arbítrio, ou o direito de ir e vir. O direito de se expressar. Não obstante, tudo tem limites. Não podemos sair por aí fazendo todos os tipos de movimentos, principalmente os que prejudiquem as pessoas. Vamos analisar os movimentos da rotina de um cidadão comum. Suponhamos que uma pessoa resolva doar sangue. Ela tem que se dirigir ao ir no centro mais perto da sua casa. Suponhamos que ela não tenha carro e que resolva doar sangue na parte da tarde. Os movimentos desta pessoa, provavelmente, serão os seguintes: pela manhã irá se ocupar com os objetivos que já tinha estabelecido, tendo apenas o cuidado de não fazer muito esforço físico. Ao meio-dia, mais ou menos, irá comer uma refeição leve com pouca, ou nenhuma, fritura, gordura. Depois irá se movimentar até a parada de ônibus, para pegar o seu transporte, até descer e ir em direção ao hemocentro. Durante esse percurso, fará, com certeza, outros movimentos. Irá olhar ou mexer no celular por algumas, ou muitas, vezes, poderá conversar com alguém, cruzar as pernas, coçar a cabeça, admirar a natureza, viajar nos seus pensamentos e imaginação. Quando chegar no hemocentro irá fazer todos os procedimentos, movimento no tempo, para doar sangue, e, se finalmente estiver apto, então o movimento da grossa agulha irá perfurar a veia do seu braço, e, o movimento da sua mão, abrindo e fechando, irá bombear o sangue para o recipiente. Nesse processo de movimentos, outras pessoas poderão serem beneficiadas ou salvas. Já sabemos que o movimento de uma pessoa influencia, às vezes bastante, no movimento da outra. Vivemos em uma cadeia de movimentos. São as relações humanas e, até aqueles movimentos mínimos, ou sutis, que parecem não expressarem nenhuma influência sobre as outras coisas ou seres, acabam exercendo uma influência no futuro de cada um. Vivemos, paralelos, ao universo. O cosmos tem o seu próprio movimento, assim como o microcosmos. Todavia, aqui na Terra, com a presença da vida, e principalmente da vida inteligente, que é o ser humano com toda a sua criação e evolução, os movimentos são intensos, e, na maioria das vezes, coordenados, ou não. O exemplo que dei sobre o movimento do doador de sangue, serve para qualquer outra coisa, ou tipo de atividade.
Pode ocorrer quando você for para o seu trabalho, em uma viagem de férias, ao ajudar um amigo, ou numa simples caminhada. Vimos que num futuro próximo as coisas têm maiores probabilidades de acontecerem, da maneira como pensávamos, ou seja, de darem certas, e que, em um futuro mais distante, os movimentos no tempo podem mudar de direção, e na maioria das vezes irá mudar, mas levá-lo ao mesmo resultado, objetivo ou destino. Matéria, movimento e energia. Tudo passa. Sabemos que a ação gera reação, e que qualquer movimento requer energia. Para nos movimentarmos em direção ao futuro, ou seja, para conquistarmos nossas metas e objetivos, precisamos nos movimentar. E, se nos movimentamos, precisamos de energia. Para obtermos essa energia, precisamos nos alimentar, e, para nos alimentar, precisamos trabalhar, fazer os movimentos necessários para obter o dinheiro para comprar os alimentos, e assim por diante. É claro que não passamos todos os momentos, horas e segundos, do nosso tempo, trabalhando. Temos grandes períodos de folgas e, neste período, também estamos nos movimentando. Por esta razão é necessário darmos valor a todos os nossos movimentos, mesmo que sejam pequenos. Até quando estamos dormindo, estamos em movimento. Gastamos menos energia, é claro, mas os movimentos no nosso corpo continuam. Os sonhos, os pensamentos, a imaginação. Tudo são movimentos, porque existem no nosso organismo, estão em movimento conosco, e, o mais importante, nos levam ao movimento rumo ao futuro. Aos nossos objetivos e sonhos. Muitas vezes, nos prendemos ao passado, que também já existe no espaço-tempo. Na verdade, como vimos antes, não viajamos para o passado, apenas nos prendemos nele através da nossa imaginação, ou pensamentos, e isso é normal. O que não é bom é nos tornarmos escravos do passado. Precisamos viver o hoje, nos movimentando da melhor maneira possível, em direção ao futuro. Mesmo com as nossas peculiaridades ou com os nossos medos, precisamos agir. Precisamos viver. Quando você pensar que a vida é complexa demais, lembre-se, os movimentos são simples, basta você se movimentar e fazer, no tempo, aquilo que deve ser feito. Mesmo que gaste energia, mesmo que trabalhe muito ou pouco, depois, tudo isso vai passar. Não podemos nos movimentar lá no futuro, mesmo que seja no futuro próximo, pois, apesar dele já existir, com suas infinitas possibilidades, ele ainda não chegou até nós. Não adianta querer forçar a barra e tentar viver no futuro, você pode até viver o futuro. Uma pincelada aqui, outra ali, mas não pode ficar preso nele, com seus pensamentos e imaginação, porque ele ainda não chegou. Por exemplo, se você sabe que vai ter uma festa à noite, você não pode, já pela manhã, viver intensamente o futuro que lhe reserva o anoitecer. Isso não é bom, e pode lhe causar diversas frustrações, principalmente se algo der errado. Da mesma forma, o passado ficou para trás, com todos os seus acontecimentos, bons ou ruins, e você não pode ficar preso a ele, principalmente se tiver sido um passado de movimentos ruins que não aconteceram da forma que você esperava. O que você deve fazer é lembrar que isso vai passar. Tudo passa e se torna distante no espaço-tempo, enquanto novas coisas se aproximam nos conduzindo a um futuro, que pode e deve ser, maravilhoso. Só depende de nós, dos nossos movimentos, certos, no tempo. Se você não acertou dessa vez, aprenda, com o erro, e tente acertar na próxima. Uma das grandes virtudes do tempo é que ele passa, porém, isto é uma faca de dois gumes, pois, assim como as coisas ruins passam, as coisas boas também. Por isso não podemos escolher ficar vivendo apenas as partes boas. Temos que viver os dois lados que, na verdade, são apenas um, o agora, o presente e, é este agora que determina o nosso futuro, ou seja, os nossos movimentos nele. O futuro não é para frente, nem para cima, nem para trás. O futuro não é no espaço, é no tempo. Ele se expande junto com a matéria do universo no espaço-tempo. Os humanos no espaço-tempo. A consciência, as emoções. A grande viagem. A influência dos movimentos do passado. Como seres humanos, temos sentimentos. Não nos movemos apenas como uma rocha ou como um meteoro pelo espaço. Somos seres conscientes, capazes de pensar, de raciocinar, de criar. Temos emoções, sentimentos. Nossos movimentos são todos quase que perfeitos.
As leis do universo se aplicam a quase todas as coisas. Não estamos falando aqui apenas das emoções dos seres humanos, mas do universo como um todo, e da presença dos seres vivos nele. Se o ser humano não existisse, o universo seguiria o seu percurso, lentamente, até o final dos tempos. Por outro lado, não haveria ninguém para ter consciência das maravilhas do cosmos e o universo, por mais gigantesco que fosse, seria apenas o universo, vagando pelo espaço. Vivemos juntos, precisamos uns dos outros, indiferente das nossas grandezas astronômicas. Todavia, não precisamos destruir o nosso planeta, e findarmos antes do tempo. É claro que existe um propósito para a criação da vida, das árvores, dos animais, e do ser humano e, tenho certeza que esse propósito não é nos destruirmos. Você precisa estar preparado para a grande viagem do fim dos tempos, ou melhor, do seu tempo. Todos os seus movimentos ficarão registrados na quinta dimensão, a eternidade. Como um quadro pintado por você mesmo. Mas, serão seus últimos movimentos que darão um toque especial à grande obra no espaço-tempo, feita por você, através das suas ações. É claro que, no início, muitos dos movimentos, ou da pintura, não foram feitos por você. Você ainda não tinha autonomia para isso, e não podia determinar todos os seus movimentos. Muitos deles foram influenciados pelos seus pais, irmãos, tios, etc. Não obstante, quando adulto ou ancião, você é responsável pelos seus atos, ou movimentos no tempo. Espero que você seja capaz de pintar um belo quadro, ou escrever uma ótima história da sua vida. Espero que o seu movimento no tempo o conduza a um futuro brilhante, no qual você possa ter orgulho dele. Que, no final, você tenha orgulho da sua vida, que olhe para trás e veja que valeu a pena viver, que, apesar de nem todos os movimentos terem saído da maneira como você quis, a obra em si ficou completa. Que o futuro foi promissor, que as obras couberam dentro do seu tempo, que você teve um final feliz. Enquanto houver movimento haverá a vida, ou a possibilidade dela. O coração não para de bater. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É só neste momento, quando morremos, que paramos de nos movimentar. Todavia, os átomos do nosso corpo, que vieram da Terra, das estrelas e do universo como um todo, continuarão a existir, e, mesmo que se movimentem numa esfera diferente, eles, por si só, não terão a vida em si. Serão apenas átomos, a vagar pelo universo. Viemos do pó e ao pó voltaremos, viemos da Terra e voltaremos para a Terra, viemos do espaço e é para lá que iremos voltar. Não podemos provar que o universo como um todo é um ser vivo. Se bem que a ciência, hoje em dia, já começa a admitir essa possibilidade. Ele, o universo, contém a vida em si mesmo, assim como o nosso planeta. O universo é imenso. Só na nossa galáxia, como vimos, há mais de 200 bilhões de estrelas, e, cada uma dessas estrelas, contém vários planetas, que com certeza podem ter vida. Isso, sem falar das outras galáxias e dos exoplanetas. Já sabemos qual será o fim da nossa estrela, grande explosão, e o fim do nosso planeta, daqui a 3 bilhões de anos, será engolido pelo Sol. Todavia, ainda não sabemos qual será o fim, ou o futuro, do ser humano. Se ele vai se destruir a si mesmo, ou se vai continuar a sua existência. Explorando o espaço sideral em direção a outros mundos e sistemas estelares. O que sabemos é que, com o passar do tempo, tudo muda. Tudo nasce, vive e morre, tudo se transforma, nada é eterno. O tempo passa. A linha do tempo. Os sentimentos. O tempo passa lentamente. Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto. O universo demorou 8 bilhões de anos para criar o Sol e o planeta Terra. A Terra demorou mais alguns milhões de anos para gerar a vida. Bilhões de anos se passaram até que você e eu existíssemos. Se nos compararmos com as grandezas do universo, em relação ao tempo, somos apenas o sopro da luz de uma vela que se apaga, ou menos que isso. 80 anos para o universo não é nada. Mas, para os seres humanos, é uma vida. A média de vida de uma mosca é de 15 a 30 dias. Einstein disse, o tempo é relativo. Se você estiver com uma mulher bonita, ou fazendo algo que gosta, 1 hora parece 1 minuto, e se você estiver com a panela quente na mão, ou seja, fazendo o que não gosta, 1 minuto parece 1 hora. Ninguém quer morrer,
Mas, será que você leva uma vida razoavelmente boa? Como estão os seus movimentos no tempo? Lembra quando eu disse que não passamos o tempo todo trabalhando, e que podemos usar o tempo livre para fazer um movimento melhor? Do mesmo modo, não podemos passar o tempo todo chateados ou preocupados. Há momentos que estamos de boa, que somos felizes, que estamos livres de nós mesmos. E, são nesses momentos, que precisamos apreciar o movimento do tempo. Viver é um momento único. Necessitamos dar valor à vida. Mas, não é isso o que sempre fazemos. Sabemos que a ação gera reação, e que um movimento leva a outro. Como nos comportarmos na nossa linha do tempo em direção ao futuro? Sabemos que o futuro nos reserva diversas possibilidades, de acordo, principalmente, com as nossas ações. Por exemplo, um ato ou atitude, ou movimento errado, pode te levar a um outro movimento, ou a uma outra linha do tempo. Aparentemente, dependendo do movimento, você pode até pensar que isso não irá alterar muito seu futuro, mas vai. Um movimento, decisão, atitude ou comportamento errado, se persistir, poderá levá-lo a uma direção que mudará para sempre o seu futuro. Por isso devemos ter cuidado com a raiva, por exemplo, e não deixar os sentimentos ruins crescerem dentro de nós, porque eles podem nos levar a movimentos ruins. Os sentimentos não deveriam interferir muito nos movimentos. É melhor um movimento certo do que um sentimento errado. Do mesmo modo, não adianta você ter um sentimento bom, mas fazer o movimento errado. Via de regra, sentimentos bons levam a movimentos bons, ou vice-versa, e sentimentos ruins levam a movimentos ruins. Mas, nem sempre é isso o que acontece, podemos usar nossos movimentos para mudar os nossos sentimentos, e situações futuras, que poderiam nos complicar. Como? Mudando nossa direção e a nossa linha do tempo. O tempo flui. A vida é daqui para frente. O tempo flui para frente. Não é bom ficarmos voltando no tempo. Às vezes isso acontece, quando nos arrependemos de algo que fizemos, quando pensamos que tomamos a decisão errada, quando ficamos em dúvida, quando vivemos no passado. Ora, se o tempo flui para frente, independente das nossas indecisões, devemos fluir com ele, em um movimento contínuo, que possa nos levar ao futuro que almejamos. Se ficarmos, voltando no tempo, nas nossas decisões, então poderemos ir pelo caminho errado, linha do tempo, que pensávamos ser o certo. Todavia, quem garante que o caminho atual, que resolvemos seguir, em direção ao espaço-tempo, seja o certo? Só há uma maneira de saber, seguindo em frente. Talvez esses caminhos, ou essas linhas do tempo, se cruzem lá na frente. Talvez não. Gosto de dizer que, a vida é daqui para frente. Não importa o que aconteceu lá no passado, isso ficou por lá. O que não podemos é deixar esse passado interferir no nosso presente, e consequentemente no nosso futuro. Para ficarmos zen, precisamos viver o nosso presente da melhor maneira possível, nos movimentando do jeito certo, para atingirmos um futuro saudável. Não importa muito o tempo, com uma precisão exata, do seu movimento, o que mais importa é você fazer o movimento certo, no tempo presente. Não é bom ficar nos preocupando muito pensando, se eu tivesse feito desse ou daquele jeito, nesse ou naquele tempo. É óbvio que o tempo influencia, e bastante, em uma ação ou em um movimento feito, ou não, por você, em uma fração de segundos. Isso pode modificar totalmente a vida ou o futuro das outras pessoas, assim como o seu. O que quero dizer é que não podemos entrar na paranoia do tempo, tentando fazer tudo na hora certa com a maior exatidão possível. É lógico que temos que fazer o movimento certo na hora certa, mas a precisão do tempo é muito relativa. Acredito que o tempo pode oferecer uma margem onde as coisas possam se ajustar. Então podemos fazer isso ou aquilo, em tempos diferentes, obtendo resultados parecidos, para o futuro. Lembre-se, mais importante do que o tempo certo é um movimento certo no espaço-tempo. Todavia, os dois andam juntos, por isso, ambos são importantes e preciosos. O passado no presente. A maioria das pessoas, quando conversam, ou estão batendo um papo, falam do passado. O tempo passado, serve de base para o nosso presente, e, um dia, ele já foi o nosso futuro. O presente se transforma no futuro e o futuro vira passado.
Não obstante, a nossa memória, com todas as lembranças do passado que guardamos em nosso cérebro, ou em nossa consciência, serve justamente para isso, para nos sintonizarmos, sabermos quem somos, de onde viemos, o que fomos ou fizemos no passado. A maioria é o registro do futuro no presente, sem ela não teríamos o exato entendimento das coisas. Veja o exemplo de uma pessoa que sofre de Alzheimer. Ela começa esquecendo pequenas coisas como, onde colocou a chave da casa. Depois, a doença vai se agravando, e ela começa a perder a memória, cada vez mais. Já não se lembra do nome dos seus filhos, amigos ou parentes, ou os trocam frequentemente. Quem tem Alzheimer não pode andar sozinho na rua, porque não consegue gravar, na memória, o lugar onde está passando, ou as coisas que está fazendo. Viver sem memória, ou sem registro dos movimentos, no tempo e no espaço, é muito triste. A pessoa perde a compreensão dos fatos e acaba vegetando. Às vezes ela se lembra do seu passado remoto, mas isso não é o suficiente para ela ficar lúcida, compreendendo tudo o que está se passando à sua volta. Quando a pessoa passa pelo tempo e não consegue manter o registro dos acontecimentos, ou do seu movimento no tempo, então ela perde a capacidade de raciocinar direito, de pensar, de relacionar os fatos, perde parte do seu juízo. Por isso o passado é tão importante. O que não podemos é ficar presos a ele. Podemos usar o passado ou as experiências dele para diversas coisas. Podemos aprender com ele. Podemos fazer coisas de maneiras diferentes, baseado no nosso passado, ou no passado das outras pessoas ou coisas. Entretanto, devemos lembrar que sempre estaremos no presente, a caminho do futuro, carregando as lembranças, e não o fardo, do nosso passado. O futuro e as escolhas. As nossas escolhas, ou como nos movemos no espaço-tempo, são engraçadas. Analise comigo. A sua escolha do aqui e agora, ou do seu presente, não tem muita influência para uma pessoa que mora lá no Japão. Provavelmente, também não terá para o nosso planeta Terra, ou até mesmo para o universo como um todo. É óbvio que, dependendo da pessoa, do seu status, cargo político, poder, riqueza ou influências sociais, suas decisões terão um enorme impacto sobre o mundo em que vivemos. Não obstante, acredito que as suas ou as minhas escolhas, ou a da maioria das pessoas, não tenham uma influência tão grande assim. Todavia, o conjunto dessas escolhas, ações, como por exemplo, jogar lixo, plásticos etc., na rua ou na natureza, pode afetar bastante a saúde do planeta. Agora vamos falar um pouco de você ou de mim. As suas escolhas ou decisões influenciam principalmente a sua vida e a vida daqueles que estão próximos a você, amigos, colegas, parentes. No seu trabalho ou no seu dia a dia, você pode fazer várias escolhas. Ou seja, pode ir, no espaço-tempo, em direção ao futuro, de várias maneiras. Lembra quando falamos, no começo desse livro, que, após traçado um objetivo, você pode ir pela direita ou pela esquerda. Quando se tem uma meta, um sonho, um objetivo, ou mesmo uma obrigação a cumprir, podemos fazê-las de várias maneiras. É como você querer construir uma casa, um móvel, ou mesmo fazer uma viagem. Essas coisas podem ser feitas de várias maneiras. Você pode ter acertos e erros, e, provavelmente, os terá. Porém, o mais importante é você realizar o seu objetivo, cumprir o seu destino. Você pode resolver ir daqui para ali e, no percurso, parar para tomar um cafezinho, conversar com alguém, ou mesmo ir ao banheiro. Contudo, independente das escolhas a serem feitas pelo caminho, você chegará ao seu destino. Lembra quando falamos, recentemente, que o espaço-tempo nos oferece uma margem, larga ou estreita, curta ou longa, onde as coisas, probabilidades, podem acontecer. Somente quando uma escolha, ação ou atitude, for muito brusca, é que causará uma mudança radical na sua vida, e na sociedade, ou no planeta, como um todo. Cada um vive na sua vida. Todos os nossos desejos, metas e objetivos, quando respeitamos o espaço dos outros, fluem em harmonia. As escolhas, na verdade, são as diversas possibilidades que temos para realizar os nossos movimentos no espaço-tempo. Precisamos respeitar os outros, mas também, precisamos nos arriscar um pouco mais. Quando ficamos parados, não conseguimos muita coisa. Precisamos nos movimentar junto com o espaço-tempo.
Às vezes, dá até uma acelerada nas coisas. O futuro está bem ali, na próxima esquina, na próxima curva, esperando por nós. Se não fizermos os melhores movimentos, seguindo os melhores caminhos, para chegarmos até ele, então ficaremos para trás. Flua junto com o tempo. Aproveite as oportunidades. Haja. Vá em busca de seus sonhos e de um futuro melhor. Então, ele será o seu presente, e, quando passado, ficarão as boas lembranças do que você conseguiu fazer ou conquistar. Gosto de dizer que, o mais espetacular no universo é que não sabemos, com certeza, o que irá acontecer nos próximos segundos. Mas, você pode imaginar como será o seu futuro, a cada instante, a cada momento. Ele está ali, na sua frente, basta você arquitetar a melhor maneira de atingi-lo e agir para que isso aconteça. Fim. Como seria o futuro? As influências do espírito.